Eu sou natural de Feira de Santana. Eu nasci lá, sei de famílias mulheres, minha mãe, meu pai, minha família todinha. A minha mãe, ela teve a casa dela empenhada. O meu pai empenhou a casa na mesa de um bar, porque ele era alcoólatra. E nós somos em 9 irmãos, ou seja, 9 filhos. E aí a minha mãe se viu com 9 filhos, desabrigada. E tinha uma senhora que morava lá em Feira de Santana, que é daqui, de Almiro Gouveia. Ela tinha uma pousada lá, mas ela é natural daqui. E a minha mãe, ela pegou os 9 filhos dela e saiu deixando cada um em uma casa. De parentes, de pessoas desconhecidas, mas que quiseram abrigar os meninos. Nós somos 6 meninas e 3 meninos. As meninas, eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 3, a minha outra irmã tinha 2. Porque eu acho que eu era assim, são 6, eu era dessa parte. A mais velha, a quinta, eu era no nível a quarta, no caso. E as outras 3 mais novas. Essas meninas mais novas, minha mãe só ficou com uma, que aqui ainda mamava. E mãe, ela ia fazer faxina nas casas e levava a gente. Levava 4 filhos para fazer faxina, todas meninas. E nessa casa que ela ia, que era uma pousada dessa senhora, ela me deixava meio que ajudando, né, a fazer as coisas. E eu ficava interagindo com uma menina que tinha síndrome de Down, Cidinha. Ela já se foi. E aí, agora né, ela já se foi. E aí eu ficava interagindo com Cidinha, brincando, acho que eu já era comunicativa desde essa época. E essa senhora, que era daqui de Delmiro, mas estava lá em Feira, ela viu uma utilidade em mim. E aí ela pediu para minha mãe me deixar lá com ela. Disse, ô Lúcia, deixa essa menina comigo, ela fica brincando aqui com Cidinha, vai me ajudar muito. Quando você resolver sua situação, que você tiver a sua casa de novo, você pega ela. Aí minha mãe disse, eu vou deixar, mas quando eu me organizar, eu vou pegar minha filha de volta. Tudo bem. Minha mãe me deixou lá. A mãe dessa senhora morreu aqui em Delmiro. E aí mandaram um telegrama para ela na época, né? E aí ela fechou tudo que lá era alugado. A casa ficou para ela de herança, ela veio embora. Não conseguiu encontrar minha mãe, pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo. E ela veio embora e me trouxe. Nós ficamos 28 anos sem contato. Eu fiquei 28 anos sem saber quem era de fato a minha família e minhas origens. E vim morar em Delmiro. Eu cheguei em Delmiro já com um choque de realidades, porque eu vivia no seio de família, a família todinha preta. Aí eu chego, pá, todo mundo branco. E eu cheguei não para ser a filha, eu cheguei para ser a serva. Eu cheguei para ser aquela que ia cuidar da menina especial. Eu cheguei para ser aquela que ia ajudar no serviço doméstico. Eu cheguei para ser aquela que ia servir. E aí, talvez isso já chocasse a minha cabeça, né? Por eu talvez não viver essa realidade lá em Feira com a minha família. E aí, ver aquele público todo branco também foi muito chocante. E ver o público branco me tratando como escrava também foi muito chocante, mais chocante ainda. E eu cresci meio que revoltada, porém não emancipada. Uma revolta meio ainda contida. Eu era muito respondona. Aí eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim, eu peguei você pra criar, pra me ajudar e você não está me servindo de nada. E aí eu olhei pra ela e disse, pegou porque quis, vai ter que me engolir. Aí eu lembro que eu levei um tapa na cara da minha irmã, porque a minha irmã, ela foi colonizada, infelizmente. Quando eu cheguei aqui, já existia uma menina preta, que na verdade não era mais uma menina, já era uma mulher. Ela tem mais de 30 anos do que eu. Ela é mais velha do que eu, mais de 30 anos. Então, quando eu cheguei aqui com 4, 5 anos de idade, ela tinha mais de 20. E ela estava devidamente colonizada. De uma forma que ela se comportava como se ela fosse branca. E ela ajudava a me oprimir. E eu crescia sem entender por que a minha irmã, que também era preta igual a mim, era carrasca comigo igual as outras pessoas que eram brancas.
Hoje eu compreendo o motivo disso. Ela foi colonizada, Eu compreendo, mas na época eu não compreendia. E eu questionava ela, você é preta também, por que você faz isso? Mas ela não se via presa. E ela foi tratada como escrava desde o nascimento. Ultimamente a gente conversando, ela falou algumas coisas que eu nem sabia. Que ela saía com 4, 5, 6 anos para ir servir nessas casas. Eu servi na casa que eu morava. E assim, eu nem servia direito, como a minha própria mãe falava. Né? E ela foi devidamente colonizada e é até hoje. Eu dou conselho para ela se libertar, mas ela tem 57 anos. Eu gostaria que ainda desse tempo para ela se libertar, mas ela ainda se comporta como empregada da minha mãe. Gostaria muito, muito mesmo que ela se libertasse disso. E aí eu me coloco como exemplo sempre para ela, né? Porque ainda dá tempo. E eu lembro que a pior fase foi na minha adolescência, porque quando eu comecei a estudar eu tinha quase 10 anos de idade. E eu só comecei a estudar porque uma vizinha questionou e perguntou por que ela, minha mãe, não tinha me colocado na escola ainda. Já que todas as meninas da rua estudavam, menos eu. E aí ela falou, se eu coloco ela para estudar, quem é que vai fazer as coisas? Aí ela falou, faça isso não, fulana. Coloca essa menina para estudar. Lá na frente ela pode até lhe ajudar. Oxi, mas eu não tenho dinheiro para comprar material. Não precisa, a escola dá. A vizinha respondeu. Ela falou, não, dá na frente a gente vê isso. Não, me dê o registro dela que eu vou matricular ela. Aí a vizinha convenceu ela, pegou o registro e foi me matricular. Me matriculou no Dalmiro Gouveia. Pronto. Já tinha um choque de realidade dentro de casa. Se sentir fora da caixa. Quando eu chego do Dalmiro Gouveia, eu fiquei mais fora da caixa ainda. Porque é uma preta retinta, né? Você chega no Dalmiro Gouveia, eita, tição preto, fuscão, cabelo de bucha. Eu não sei onde é que o menino arrumava tanto, sabe? Aí, aquilo ali, assim, pra mim não era nada. Porque eu ouvia pior em casa, então aquilo ali pra mim era fichinha. Quando eu tive acesso ao que eu vislumbrava de conhecimento, eu fiquei assim, eita, é isso que eu quero pra mim. E quando eu vi uma professora preta, porque na minha cabeça, dentro do Dalmiro Gouveia, preto era só para ser empregado, só para servir, só para ser escravo. Então, quando eu entrei a primeira vez no Dalmiro Gouveia, que eu vi aquela professora com uma bunda desse tamanho e sendo professora, eu olhei assim, uia, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então aquilo ali para mim foi um abrir de portas tão grande que eu disse, bom, me colocou para estudar, eu vou aproveitar e vou estudar mesmo. E vou mostrar para esse povo todinho aí que eu vou conseguir. Pronto. Foi minha meta de vida. Comecei a me dedicar. Eu sei que eu concluí o ano, a minha coordenação motora ela é péssima, porque não foi trabalhada, né? Eu comecei a estudar ia fazer 10 anos de idade, eu fui para a primeira série. Então eu não passei aquela fase, né, que a educação infantil trabalha. Então, até hoje eu tenho dificuldade na coordenação motora com relação à minha escrita. Mas esse divisor, esse abrir de mente, esse entender que o conhecimento era a única forma de me libertar daquela escravidão, isso eu aprendi assim que entrei. E quando eu aprendi isso, ninguém me segurou mais. Ninguém me segurou mais. Eu lembro que eu concluí o ano com as melhores notas da sala. Porque era a minha meta de vida. Que eu precisava mostrar que eu ia conseguir. Porque eu ouvia todos os dias, quem é você? Você não é ninguém, você não vai conseguir. Você é uma neguinha, que você é isso, que você... Dentro da minha casa, essas falas, me dizia para mim, não, eu vou conseguir. Eu sou eu, vai dar certo. Eu vou conseguir. E aí eu passei de primeira a quarta série no Dalmiro Gouveia, concluí Vigília. Aí fui estudar no Vigília.
Aí no Vigília, essa fase minha do Vigília foi muito boa, porque no Vigília eu não tive essa vivência de preconceito, de racismo. No Vigília eu tive uma vivência de coleguismo, eu tive uma vivência diferente, tive uma vivência bem gostosa no Vigília. Foram experiências muito boas. E eu lembro que quando a primeira vez que eu achei que eu estava gostando de um menino, e quando minha mãe descobriu, ela olhou para mim e disse assim: tu nem se olha no espelho porque sabe que tu é feia, como é que tu acha que alguém vai gostar de tu? Eu percebi depois que ela falava isso, porque ela tinha medo de repente eu gostar de alguém mesmo, casar e sair, aí quem ia ajudar? Né? Mas era ajudar em que sentido? Porque eu nem estava ajudando mais, eu focava mais na minha meta. Minha meta qual era? Me formar, então eu vou focar nos meus estudos. Pronto. Quando eu iniciei o ensino médio, eu conheci um... Eu não vou nem falar o nome dele, porque eu não acho também que mereça ser tocado o nome pelo que ele aprontou comigo, né? Mas eu conheci uma pessoa que me levou assim, a me enxergar, a me olhar de uma outra forma. Eu não me olhava enquanto mulher preta. Eu me olhava enquanto uma figura que não era apreciável. Porque eu aprendi assim, então eu não era bonita, não era interessante. Era a visão externa e interna. Eu não era interessante, eu não era bonita, então nem no espelho eu me olhava, porque eu tinha medo da minha figura, da minha imagem. Então eu não ia para o espelho me olhar. Porque quando eu ia para o espelho eu lembrava que eu era feia, que eu era tição, que eu era isso, que eu era aquilo outro, que eu era aquilo outro. As falas, o que foi construído de mim mesma nas pessoas, né? E aí eu não conseguia me ver, de fato. E essa pessoa me ajudou a me ver. Ele deu essa contribuição na minha vida. Não vou mencionar o nome dele porque já fiz isso em outras falas. Tá bom, chega. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Reconhecer não quer dizer que está dando liberdade, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Tomara que escute quando for exposto isso. Estou reconhecendo que teve a devida importância na minha vida. Inclusive é uma pessoa que é um professor do município. E ele me mostrou para mim, olha, veja, você é uma potência, né? Você é uma mulherão, você é uma mulher preta. Isso é importante, isso é bom, isso é massa. Olha sua pele brilha. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com a minha pele, que eu nem usava hidratante, eu lembro que foi ele que comprou, a primeira vez na minha vida. Sua pele brilha. Aí ele colocou hidratante na minha pele e mostrou como eu era bonita. Precisou alguém vir para me mostrar isso. Graças a Deus, hoje a gente não vive isso, né? Embora ainda muitos escândalos e muitas coisas acontecem aí com relação à questão do racismo escancarado, mas as nossas crianças pretas hoje são empoderadas. Elas são ensinadas a se amar e reconhecer as potências que são. Eu tive que aprender isso quase dentro da minha fase adulta. E passando por essa fase, que foi meu primeiro relacionamento, não deu certo, nos separamos. Terminei, aí conheci uma outra pessoa, tive meu primeiro filho, o Antônio Gabriel, minha joia. Tem 16 anos hoje ele. Meu primeiro amor, eu costumo dizer. E depois do Antônio, antes do Antônio nascer, eu passei por uma fase que foi a fase da libertação financeira, que foi quando eu tive também influência para fazer o concurso da guarda, porque o meu sonho era ser professora. O meu sonho era ser professora. E aí na primeira vez que teve o concurso, eu pensei, não, eu vou fazer para professora. Fazer para professora. Eu estava terminando vigília, estava no curso normal, o antigo magistério, 4º ano. Aí eu digo, não, oxente, eu vou fazer para professora. Eu estudei para ser professora. E aí a pessoa chegou para mim e disse, rapaz, são poucas vagas. Faça para a guarda. Para a guarda são 80 vagas. Eu digo, ela quer ser guarda? Volte. Não. Eu estou me formando para ser professora, meu filho. Rapaz, lá na frente você faz outro concurso da professora, mas aproveite a chance. E aí eu ouvi e fiz. E graças a Deus hoje sou guarda há 15 anos. E
acredito que de fato era para eu estar na guarda mesmo, não me arrependo. E meu filho, eu assumi o serviço na guarda quando meu filho estava com 8 meses de nascido, o primeiro filho, Gabriel. Na sequência, com menos de 2 anos, eu tive o Guilherme, que hoje tem 14, meu bebê. E com 2 anos mais para frente, eu tive os gêmeos, o William e o Wesley, que hoje tem 12 anos. Ou seja, eu tenho 4 homens maravilhosos na minha vida. E o que seria de mim sem eles? E esse processo, Maria Helena, militante, Maria Helena, mulher política, Maria Helena, mãe, na verdade, eu venho me construindo e entrando na seara militante, política, justamente pelo processo de ser mãe, pelo fato de ser mãe, né? Porque a gente quer ofertar, a gente quer ver os nossos filhos ter o melhor. A gente não quer ver ele ter menos do que o melhor. E muitas vezes a gente precisa meter a mão na massa para que isso aconteça. Na verdade, muitas vezes não, sempre. A gente precisa meter a mão na massa. E passamos por alguns perrengues, grandes perrengues, eu e meus bebês. Tivemos que sair de Delmiro, precisamos de apoio, numa logística mais ampla, de apoio de sustentabilidade mesmo, na época. Eu passei por um período que eu fui ameaçada de morte e eu tive que me afastar do meu emprego. E eu mesmo tendo toda uma base, minha casa própria, meu emprego concursada, mesmo tendo toda uma base, eu me vi muito só. E tendo que sair da minha zona de conforto, dos meus 4 filhos. Então, foi muito complicado. E me vendo fora do meu habitat natural. Isso foi mais complicado ainda. Porque eu me sinto viva estando entre as pessoas, estando em comunidade. E quando eu saí de Delmiro e fui para um outro estado, onde eu não conhecia ninguém, e tive que reaprender a viver e reensinar tudo aos meus filhos novamente em um outro espaço, foi muito complicado. Mas o que me ajudou muito nesse outro espaço foram as políticas públicas. Me ajudaram muito. Tem uma profissional que eu não posso deixar de tocar o nome dela, ela é Shirley. Hoje ela é assistente social do Ministério Público. É uma mulher que desempenha o papel de forma excelente. Eu conheci a profissão assistente social através dela. E depois dela eu não conhecia ainda nenhuma assistente social que conseguisse desempenhar o papel como ela desempenha. Porque às vezes não é só estar na função, é ter amor por ela. E essa mulher, ela cumpriu esse papel com tanto amor, não só comigo, mas com todas as pessoas que ela pega, sabe? Ela cumpriu com tanto amor essa função que para mim não era só uma profissional, era uma irmã, era uma amiga, era uma pessoa que eu podia me sentir dentro do meu seio. E ela me levou a ter essas assistências no local onde eu estava. Fugia da seara dela, inclusive, que ela trabalhava aqui. Mas ela foi até o outro estado, entrou em contato com o pessoal do outro estado, me direcionou, me apresentou, pediu para que olhassem por mim, cuidassem de mim lá, já que ela não estava lá presente. E aí naquele momento eu olhei assim, poxa, foda. É muito bom quando a política pública acontece de verdade. A ONG agora está numa fase até bem, graças a Deus, só crescendo. No momento mesmo, eu estou cuidando de uma questão de saúde minha, que ainda está se investigando, né? É um problema no útero, mas ainda está sendo investigado. E aí, tenho conversado com a Ana Moura e pedi esse distanciamento, já porque eu não me distanciei do ABAXÉ, não me distanciei dos outros movimentos que eu participo.
não me distanciei da guarda, que faz parte também da ronda escolar. Então, o coletivo, no momento, está passando por uma fase muito boa mesmo. E só está passando por essa fase porque teve uma parlamentar que fez o seu papel. Porque, infelizmente, nem todos fazem, né? E aí, nós temos uma parceria muito boa com a Fátima Canuto, é a deputada estadual. E ela destinou 2 emendas para o coletivo. E essas emendas proporcionaram ao coletivo uma estruturação, tanto no porte físico, quanto também no ofertar de oficina para o pessoal da comunidade no Novo Horizonte. O coletivo ele fica situado ali na rua, depois de Tatuapé, primeira rua à direita. Eu sou péssima de nome de ruas. E é uma casinha toda lilás. E esse ano, acredito que já deve ter encerrado as inscrições, inclusive. Vai ter curso de computação para as senhoras, para as mulheres e também para os filhos dessas mulheres da comunidade. Nós já tivemos antes, o ano passado, no ciclo passado, curso de pintura em tela, curso de pintura de pano de prato, curso de aula de como é, mulher? Aula de reforço para as crianças. Porque às vezes assim, as crianças da escola pública, inclusive já está sendo ofertado isso nas escolas públicas, né? Aula de reforço. E aí a gente quis implementar isso com aula de reforço justamente para aquelas crianças que estão ociosas, que ficam à tarde, ficam sem ocupar muito tempo, ir para o coletivo, as mães deixam lá, às vezes também a mãe vai trabalhar e deixa lá com a gente e a criança tem essa aula. Além disso, tem também a sopa solidária, que a sopa solidária foi uma ideia minha, inclusive, para trabalhar essa questão de fazer com que todas se ajudem em comunidade, né? E aí a gente faz a sopa solidária e distribui. Era um caldeirão só, agora são 3 caldeirões, então está crescendo. E todo mundo ajuda, viu? Inclusive a levar os ingredientes. E também os comerciantes ajudam a gente a fazer. O coletivo, para além disso e antes disso, do espaço físico, o coletivo era um espaço de discussão, que iniciou nas redes sociais, no período da pandemia. A gente surgiu, inclusive, da Ana Moura, né? A Ana Moura me convidou. Eu estou com vontade de fundar uma ONG, uma associação, que trabalhe políticas públicas, que cobre dos gestores políticas públicas para as mulheres, para seus filhos. E aí, se tem coragem de marchar junto comigo, simbora, vamos embora. Só se for agora. E a gente iniciou assim. Iniciou nas redes sociais de cada uma, divulgando questões pertinentes à sociedade, né? Questões, inclusive, de carência da sociedade, das mulheres. E começamos a bater na tecla. Foi na época da gestão de Heraldo, né? Na gestão de Heraldo, que já existia patrulha, mas não existia uma estrutura para a patrulha Salva-Bandeira. E aí o coletivo foi fundamental, cobrando, junto com a defensora pública, a doutora Andréa, foi fundamental para que isso, de fato, fosse viabilizado. Nós tínhamos um instrumento, mas a gente não tinha condições de trabalhar. Não tinha uma viatura, não tinha um espaço físico, só tinha um instrumento. Aí era bonitinho ficar divulgando nas redes sociais e não funcionar efetivamente. Então a gente usou as redes sociais do coletivo e as nossas próprias para poder incomodar. Nos unimos, vamos incomodar, porque do jeito que tá complicado. E nesse negócio de vamos incomodar, incomodamos mesmo. Incomodamos e chegou viatura, chegou espaço físico. Era o apropriado? Não, mas chegou. E a gente foi trabalhar com o que tinha. Então, o coletivo, ele tem um papel muito importante. Muito, muito, muito. Nesse processo de construção, ele tem um papel muito importante. Hoje, nós temos um CEAM, que também foi um incômodo do coletivo. O coletivo fez um seminário lá no Colégio Maria Dulce, na época. E nesse seminário, nós trouxemos a secretária do Estado, Maria, e lá, né, a gente já vinha cobrando, na verdade, há muito tempo. E aí a secretária teve uma reunião com a gestora e dessa reunião saiu o comprometimento de que o CEAM iria ser
reinaugurado, que não estava funcionando. Então, assim, esse instrumento, ele é um instrumento político importantíssimo. Eu acho que a gente ainda não tem nem a dimensão do tamanho da importância dele. Talvez a gente nem o use como deveria, com a intensidade que deveria usar. E aí, ele tem cumprido seu papel. Eu vou falar e eu estou me lembrando aqui da fala da companheira e também pensando, porque quando você fala dessas mulheres, eu lembro das senhoras, porque a maioria são senhoras. E aí eu fiquei encantada com o que ela falou do sonho dela. Vamos realizar esse sonho no coletivo, com fé em Deus. Porque as senhoras são muito proativas. E elas entraram, o coletivo veio, a gente veio com o coletivo no espaço físico pensando as mulheres mais jovens mesmo. Isso aqui, quem chegou com vontade mesmo dentro desse coletivo foram as senhoras. E estão lá, firmes e fortes. É impressionante como o coletivo é a segunda casa delas. Às vezes está lá tendo atividade, elas chegam do nada. Vim visitar vocês. Casa delas, né? Elas se sentem, de fato, em casa. Então, para proporcionar isso para essas senhoras, é um ganho que não tem como falar. Não tem como mensurar. É um ganho. Porque eram senhoras que ficavam sem, de fato, como é que eu posso dizer? Na ociosidade. Excluídos pela família. Abandonados numa casa sozinha. E aí, hoje, elas se veem fazendo parte de algo grandioso. E elas percebem como elas são importantes. Teve a comemoração. Elas fazem parte de todas as brincadeiras, viu? Tudo que é atividade, elas estão lá dentro. Elas não enxergam limite nelas, que de fato não deve ter, não deve enxergar. Então, acho que seria bacana unir a capoeira a elas. Acho que seria uma boa pedida para o próximo ciclo. Eu até conversei com a Ana Moura, eu disse, Ana, eu vou me desligar do coletivo. O coletivo foi muito importante na minha vida, me ajudou a crescer. Antes do coletivo, eu já tinha tido uma ideia louca de ser candidata a vereadora. E saí candidata. E saí justamente por isso, com a intenção de fazer diferente, né? Aquele sonho, vamos mudar o mundo. Iludida eu. E aí, me deparei com a realidade. Infelizmente, a gente precisa ainda conscientizar muitas pessoas. O nosso povo padece justamente por falta de conhecimento. A gente precisa conscientizar muitas pessoas, principalmente nessa seara política. E é justamente esse o papel do coletivo. Na seara política, não em questões partidárias, mas em questão de consciência crítico-política mesmo. As pessoas precisam ter essa consciência para não trocar o seu voto por R$100, que não é nem uma troca. Não chega a ser uma troca. É uma imoralidade. E aí você tenta trazer essa consciência através dessas ações e mostra, ó, o político correto, ele tem que trabalhar assim. O político, ele tem que ser o seu funcionário. O político, ele não é um Deus. O político, ele não é para ser adorado. Ele não é para ser tratado como se fosse melhor que as outras pessoas. Não, ele é um ser humano igual a você. Ele é o seu funcionário. Porque quem paga o que ele ganha são os seus impostos. São os meus impostos. Então, trazer essa consciência para as pessoas ainda é um trabalho de formiguinha. Principalmente aqui no nosso interior. Aliás, acho que em todos os interiores. Ainda é um trabalho de formiguinha. E no início, lá no início, quando o coletivo iniciou, eu sempre fui muito assim, férrea com esse negócio, muito incisiva, muito, acho que até grosseira,
porque eu via as coisas no grupo e eu ficava irritada, furiosa. Minha gente, parem com isso. Ele é funcionário do povo. Parem com isso. É papel dele, tem que fazer isso mesmo. Não é favor, não. Então, hoje eu percebo que esse grupo já está com essa consciência política que é importante e necessária. E na época, quando eu saí candidata, eu não tive o apoio do coletivo, por exemplo. Né? E eu compreendi o motivo de não ter. Porque, infelizmente, é culpa delas? Não. Infelizmente, faltava essa consciência. Né? Mas você desistiu? Não é questão de desistir, que é desistir jamais, viu? Desistir jamais, jamais. E eu acredito que a gente precisa, sim, de pessoas com posturas adequadas ao papel. Eu não digo nem que é uma pessoa diferente ou melhor ou pior. Eu digo o profissional que vai ocupar a função de forma devida. Porque um vereador é um profissional do povo, um deputado é um profissional do povo, um prefeito ou uma prefeita é profissional do povo, é um funcionário. Nem a mais, nem a menos. E aí, eu acredito que sim, temos que ter pessoas adequadas nesses locais. Para de fato nos representar, para de fato lutar em prol do que a gente precisa, para de fato fazer o seu papel. Porque eu não sinto que eu tenho. Eu não sinto que eu tenho aqui na Almiro Gouveia, nenhuma Câmara de Vereadores, pessoas que me representam. Eu sinto, inclusive, que falta. Falta o parlamentar dentro da Câmara Municipal. Nós temos muita coisa ali dentro, menos um representante do povo. E é isso que às vezes faz com que me faz pensar. As pessoas hoje falam para mim, e aí, você vai ser candidata? Hoje eu não tenho aquele entusiasmo que eu tinha antes. Dizer assim, eu vou porque meu Deus, tão imatura, tão ingênua. Na época saía sozinha, a pé, subia Vila 25, Campo Grande, fazendo campanha, entregando panfleto, conversando com as pessoas e dizendo, olha, eu vim para fazer a diferença. Eu lembro do meu fervor. E aí hoje eu olho assim, eu sei que a realidade é outra. Porque quando eu chegava na casa das pessoas, as pessoas diziam assim, você vai me dar o quê? Minha filha, você vai me dar o quê? Aí o meu amor, se a senhora me permitir, eu vou ser a sua representante. Que é isso que um vereador tem que lidar. Cobrar políticas públicas efetivas para a sua comunidade. É isso? É esse o papel do vereador. Então, é complexo falar sobre. Porque falar sobre protagonizar a própria história. São tantas vivências. Vivências boas, ruins. Mas, referente a todo o contexto histórico vivido por mim, eu acredito muito que tem a ver com resistência. A gente resiste para poder lutar e continuar lutando. A gente precisa resistir. E eu aprendi desde pequena que ou eu resistia, ou eu resistia, ou eu resistia. E resistência é o mínimo pra gente. É o mínimo e é o mínimo e
é o necessário para não parar no tempo ou desistir, né? Protagonista da sua própria história. Às vezes eu paro e não consigo vislumbrar tudo isso. Às vezes eu olho e penso, foi um pesadelo ou foi um sonho que eu vivi? Porque é coisa, viu? Mas eu também consigo compreender, enxergar que tudo o que passou, eu não vou dizer assim não, foi importante, eu precisei viver aquilo, precisei uma ova. Precisei não. Mas eu vivi. E aí, como eu vivi, eu aprendi a superar. E aí é onde eu falo. Eu resisti. Infelizmente eu vivi. E graças a Deus eu resisti. Que a gente não precisa sofrer. Eu fico triste quando eu escuto as pessoas dizer, foi vontade de Deus. Eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falarem isso. Porque eu não acredito em um Deus que quer nos dar dor. Eu não acredito. E aí, é isso, resistência. Se orgulhe de quem é. Se orgulhe. Durante 20 anos da minha vida eu não tinha orgulho, não tinha amor próprio. Porque eu aprendi de fora para dentro que não era para eu ter. Mas nos meus 38 anos de vida hoje, eu aprendi de dentro para fora de que a primeira coisa que a gente precisa ter, além das suas questões religiosas de fé, é o amor próprio. Confie e acredite em você. Acredite em você. E lute para que os seus sonhos aconteçam. Porque também não vai acontecer assim. Tem que fazer a sua parte. Lute, batalhe, corra atrás. Você vai conseguir. Eu consegui, mas foi por conta das lutas.